Dá para insistir com o Roger ou chegou no limite, talvez? Você acha que tem que dar oportunidade para um outro centroavante no seu elenco? Principalmente ali com o Roger no primeiro tempo, as duas chances claríssimas, não foram no gol, mas são chances claras, né? Então, nem sempre quando a finalização não é no gol, ela não deixa de ser perigosa. Nós conseguimos construir e tomamos um gol. O time não se desesperou, não se desorganizou, que é o mais importante. Dentro do intervalo, a gente viu que o Jadson estava um pouco sobrecarregado na armação, por conta da equipe do Sport estar muito bem defensivamente. E nessa situação do para-brisa, que ele tem que chegar aos dois corredores laterais para fazer uma sustentação para as triangulações, por muitas vezes a gente rodava essa bola rápido e ele não conseguia chegar. Então nós entramos com 2 meias, passamos a jogar com ele com o Vital, para ganhar um pouquinho mais de volume e ter esse jogo de aproximação e de triangulações pelos lados e pelo corredor central também. E dentro dessa mexida a gente criou ainda mais. Então, de maneira gradativa, buscamos o primeiro gol e, na minha maneira, pelo volume, pelas chances criadas do Corinthians hoje, não foi só essa vitória a qualquer custo. Foi uma vitória controlada, foi uma vitória equilibrada. Lógico que não foi ali no final do jogo, mas se você pegar as chances claras que nós tivemos, poderia ter sido antes. Então, a equipe está de parabéns. Lógico que me preocupa você olhar e a equipe do Corinthians está entre as duas que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. É a nossa primeira semana cheia para a gente começar a implementar alguma coisa. Então, gradativamente a gente vai trabalhando, né? Eu falei da situação de começar sempre de trás para frente. A gente perdeu na minha estreia, empatamos, agora vencemos, que possa continuar esse caminho de vitórias que é o torcedor do Corinthians quer. Boa noite, Jair. Um dos pontos fortes do Corinthians vencedor do ano passado e do início desse ano eram exatamente essas triangulações que você citou agora, né? E a gente percebe que ultimamente, não só com você, mas com o Loss também, os laterais não estavam subindo tanto. E você falou isso depois da derrota para o Palmeiras, em faltar confiança para os jogadores. A impressão que dava hoje com Danilo, por exemplo, ou até com jogadores que chegam lá, o Cleison, o Romero, é que falta confiança para fazer essas triangulações. E hoje, no final do jogo, o Avelar aparecendo, né, num lance que ele confiou, que ele acreditou, acabou fazendo gol. Vai ser um dos pontos que você vai trabalhar nessa semana e daqui para frente? Vai, também. Acho que eu falei da mochila cheia quando eu cheguei, né? Senti o nosso time um pouco abatido, então essa vitória serve também para elevar esse alto astral, a gente ficar um pouco mais leve, é muito pouco para o Corinthians vencer em casa. Um time do tamanho do Corinthians é obrigação, mas a gente sabe que as coisas não vinham acontecendo dessa maneira. Então, gradativamente, a gente vai ganhando confiança. O Avelar é um jogador que vinha recebendo algumas críticas, esse gol é importante para ele ganhar confiança, ele poder sair mais um pouquinho, né? Porque o jogador, quando vai perdendo a confiança, você acaba simplificando, não indo muito. Então, é importante. Uma pena o Paulo ter saído. No outro jogo, né, o Fagner saiu, o Gabriel saiu, ainda queria botar mais um atacante para a gente ir para cima ali, mas acabou tendo a lesão do Paulo. Me atrapalhou um pouquinho ter que trocar ele pelo Gabriel. Mas fico feliz que o Gabriel entrou bem. A gente conseguiu, sem mais uma alteração, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a virada. A virada essa que é muito difícil no Campeonato Brasileiro, né? É a segunda virada do Corinthians, teve uma só contra o Vasco, então é muito difícil virar o jogo. Se a gente buscar as estatísticas aí, os times sempre que fazem o primeiro gol, sempre não, né? Na maioria das vezes que fazem o primeiro gol, acho que de 70% a 80% saem vencedor. Então, exaltar também essa virada e da maneira que foi, sem ser chutão, sem ser bola na área para ver o que acontece, a gente trabalhando, insistindo por dentro, por fora, pelos 3 corredores, e conseguimos a virada que era o mais importante, e a gente vê o Corinthians subindo umas 2 posições na tabela, uma coisa que incomoda também a gente. Por um momento hoje, estávamos descendo para o segundo momento, estávamos em 11º, aí voltamos para 10º e vamos dormir agora em 8º, já que tem mais um jogo, mas não interfere na nossa colocação na tabela. E de maneira gradativa a gente sabe que a chance clara que nós temos, respeitando os nossos adversários, é a Copa do Brasil, mas não podemos abrir mão do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe da dificuldade. E o Corinthians tem que estar trabalhando sempre na parte de cima da tabela. Então a gente vai muito forte para a Copa do Brasil, mas também encarando cada jogo como foi hoje, como uma grande final. Jair, aqui.
A maior parte das chances criadas pelo Corinthians hoje passaram pelo pé do Jadson. Aquelas duas do Roger, o gol do empate foi dele. Eu queria que você comentasse a importância desse jogador que já é veterano, mas ainda tem uma grande qualidade para o seu time, e também comentasse a importância dessa semana livre que você vai ter antes do jogo contra o Inter. O Jadson é aquele 10 clássico, né? É o 10 que está em extinção. Todo mundo procura. É o 10 da bola parada, é o 10 do último passe, é o 10 do passe decisivo. E o Jadson é esse camisa 10. Então você vê a facilidade que ele tem de achar seus companheiros, até na situação quando a gente fez 3 volantes, era para deixar ele um pouco mais próximo dos atacantes, porque ele tem essa qualidade do passe e a finalização, como fez um gol lindo hoje de canhota ali, que é muito difícil. Então, esse cara é diferente. Lógico que ele não vai conseguir ser decisivo em todos os jogos, mas ele tem a sua importância muito grande, e quando ele consegue, como hoje, ele é fundamental para a nossa equipe. Sobre a semana cheia, é bom para a gente ir esvaziando um pouquinho essa mochila que eu falei que estava pesada. A gente tem um dia agora para descansar e a gente volta muito forte já para preparar o jogo para o Inter, um jogo dificílimo, uma equipe que marca muito forte e tem uma transição também muito forte. Então a gente tem que saber jogar e também já pensando na nossa Copa do Brasil, né? Que é o nosso grande objetivo, mas temos que fazer um grande jogo também contra a equipe do Inter, que a torcida possa comparecer e a gente possa conseguir as vitórias nesses jogos em casa, que é importante. E a gente depois começa a pensar em pontuar fora também, mas fazer o dever de casa, que é sempre vencer em casa, onde o Corinthians é sempre muito forte. Jair, boa noite. O Corinthians, se por um acaso tivesse tropeçado hoje, ficaria numa situação complicada, muito perto da parte baixa da tabela. Com essa vitória, ele sai de 10º, vai para o 8º, respira, ganha você uma semana cheia, e como você destacou, tem Internacional, líder do campeonato, um dos líderes do campeonato, e depois Flamengo. O Palmeiras está se dando o luxo de trabalhar com 2 frentes, uma equipe, entre aspas, alternativa no Brasileiro, e depois, na fase de mata-mata, colocar a equipe principal. Você tem em mente alguma possibilidade, apesar do seu elenco ser um pouco mais reduzido, de tentar trabalhar a equipe principal para o jogo contra o Flamengo e contra o Inter, poderemos ter surpresas? A gente sabe da importância de todos os jogos do Brasileiro. A gente tem que ter um Paulo aí para ser reavaliado, então é difícil, né? Mas a gente vai sentar, eu gosto de sentar e trabalhar sempre, escuto sempre todos os setores do clube. A gente vai sentar com o departamento médico e a nossa fisiologia para ver se tem algum jogador que requer um pouco de atenção. Eu acho que o Ralf, que vinha numa sequência muito grande, acaba tendo um descanso obrigatório por conta do 3º amarelo. A gente vai sentar para ver, caso tenha algum jogador, né, que tenha uma situação de risco de lesão, a gente pode segurar sim. Mas hoje, se você me perguntar, a gente vai com força máxima para o Inter, que a gente tem que levar o Campeonato Brasileiro sempre muito sério, que a gente sabe da dificuldade desse campeonato, que é o mais equilibrado do mundo, isso com certeza. Jair, ainda em cima desse jogo contra o Inter à sua esquerda, dá para insistir com o Roger ou chegou no limite talvez? Você acha que tem que dar oportunidade para um outro centroavante no seu elenco? A gente pode insistir com o Roger, a gente pode testar outras opções, como entrou o Vital, que foi muito bem. Eu queria, de repente, botar o Jonatas também no jogo, mas acabou por conta da situação que o Paulo ter sentido. E aí a gente tudo é possível, mas a gente tem que pensar ainda, pouco a pouco, trabalhar. E eu já não posso cravar a situação de quem joga, não só do Roger, nem com seus demais, porque eu tenho uma competitividade interna que é muito importante e todos têm a mesma possibilidade de jogar.